Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. Nossa entrevista hoje é com a Eliana Sá, que é gerente de inovação e pesquisa do IEL, o Instituto Evaldo Lodge. E o Instituto Evaldo Lodge é a entidade do Sistema Indústria em Alagoas, que atua junto ao setor produtivo, com a missão de estimular a inovação, o aperfeiçoamento da gestão e o desenvolvimento de carreiras, promovendo ainda a interação entre empresas e centros de conhecimento. Eliana, é um prazer tê-la aqui no programa novamente. Eu me refiro a você dessa forma porque essa questão é que o Instituto, na verdade, eu entendo que ele é um elo de ligação entre o sistema da indústria, os trabalhadores, né? E a sociedade em geral, através da prestação de serviço. Portanto, eu pergunto, em meio à pandemia, houve essa preocupação, o sistema está atuante mesmo vivenciando essa dificuldade na economia? Obrigada mais uma vez. Olá, Gorete, é um prazer enorme estar aqui com você. Quero saudar você e toda a sua equipe por esse programa maravilhoso, né, que tem trazido muita informação para a nossa sociedade. Saudar os telespectadores e telespectadoras e falar um pouquinho sobre o IEL, né? O IEL é uma das instituições do Sistema Indústria. E essas instituições, elas existem a nível nacional, através da Confederação Nacional da Indústria, do Senai, Departamento Nacional, SESI, Departamento Nacional e IEL Núcleo Central, e se reproduzem nos estados, não é? E aqui em Alagoas a gente tem, dentro do nosso sistema, Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, o Senai, que cuida de tecnologia e de capacitação profissional. Nós temos o SESI, que está focado na educação básica e na questão da qualidade de vida do trabalhador. A federação, que ela faz representação do segmento, defesa de interesse, e o IEL. O IEL ele foi inicialmente criado para fazer essa interação entre as instituições de conhecimento, como instituições de ciência e tecnologia, universidades, faculdades, centros universitários, centros de desenvolvimento tecnológico e os empresários, tá? Então, o nosso trabalho tem um foco na empresa, tanto na parte de capacitação de gestores e de líderes empresariais, como na prestação de consultorias e na realização de pesquisas que sejam de interesse das empresas, aqui em Alagoas, no nosso caso do IEL Alagoas. Isso se reproduz nos outros estados através dos IEs regionais, certo? Então, com a questão da pandemia, nós tivemos que nos reinventar, né? Adequar nossos produtos e serviços para que eles fossem ao encontro das necessidades, das novas necessidades dos empresários. Nesse cenário que, apesar de a gente saber que mais cedo ou mais tarde uma situação pandêmica dessa poderia acontecer, né, os estudos de tendência e o que a gente já tinha de informação já sabia que uma situação como essa podia acontecer, mas a gente nunca sabia quando e a gente nunca se prepara o suficiente para uma situação inusitada como a situação de pandemia. Então, por exemplo, só para lhe dar um exemplo básico, né? Nós voltamos a trabalhar com todos aqui na equipe, funcionando com praticamente 50% da capacidade ociosa, porque nós tivemos que fazer aquele distanciamento nas instalações do IEL e do sistema como um todo. Vamos dizer assim, do ponto de vista interno, nossa instituição. Do ponto de vista externo, que dar esse apoio para que as empresas possam se desenvolver da melhor forma possível, a gente fez adequações como quais são as prioridades das empresas, e dentro dessas prioridades nós nunca paramos de atendê-las. Nós tínhamos um pool de empresas que nós estávamos em pleno atendimento de consultoria quando a pandemia chegou, quando o isolamento se enrijeceu, e nós continuamos nos reinventando. Nós fizemos consultorias à distância, né? Então, nesse sentido,
é importante que a gente tenha essa flexibilidade que o IEL tem de se readequar a essas novas, aos novos desafios desses momentos mesmo. Que segmentos nesse sistema da indústria pode-se dizer que se ressentiu mais com a crise, não é, provocada pela pandemia? E o que conseguiu superar, digamos assim, que segmento conseguiu superar essas dificuldades para continuar atuando de forma satisfatória? Joia, eu vou começar pela a última parte da sua pergunta, que é segmentos que conseguiram, vamos dizer assim, segmentos nos quais a pandemia representou uma oportunidade. Né? Então, toda aquela parte da área de tecnologia, como internet, pessoal que fabrica softwares, que fabrica hardwares, que fazem essa parte da digitalização dos processos, e o pessoal, por exemplo, de supermercados, e todas aquelas empresas que já tinham canais de comunicação e distribuição de produtos para atender essa população que estava isolada, distanciada socialmente. Esses, com certeza, foram os grandes beneficiados. Quem foram as empresas, quais os segmentos que foram, assim, vamos dizer assim, pego de surpresa, são aqueles segmentos que eles estavam menos adequados a esse novo mundo digital, né? Os processos digitais, eles já eram uma tendência, já vinham sendo absorvidos, e a pandemia, vamos dizer assim, que ela acelerou essa questão de você ter que lidar com o seu cliente, lidar com os seus fornecedores, lidar com a sociedade de uma forma geral através de meios digitais e não de meios presenciais. Então, os segmentos que estavam mais despreparados para isso, as empresas, não vou nem falar de segmento, vou falar de empresa mesmo, porque elas estavam um pouco em todos os setores. Elas tiveram mais dificuldades para sobreviver e para superar, né, esse desafio desse que a gente chama de novo normal, mas é um conceito assim do novo normal, das coisas que estão mudando muito e muito rapidamente, né? Mas que na realidade esse novo normal, no final das contas, Gorete, eu acredito que é o nosso todo dia a gente tem uma normalidade diferente, né? Então, assim... Um desafio que se coloca aquém do nosso conhecimento, né? Básico sobre o que já fazemos, não é? Sim, sim. E nesse sentido, Eliana, por exemplo, desenvolvimento de carreiras, que é uma das 4 áreas de atuação do Instituto, não é? No fomento e na preparação dos colaboradores, das empresas. Nesse sentido, o que é que se percebe na capacitação empresarial, como também na parte de estudos e pesquisa ou de gestão de inovação? Se a gente for destrinchar esses grupos, não é, de trabalho, o que é que se observa no geral? Gorete, olha, o IEL está focado em 2 áreas, né? Que é essa área de desenvolvimento de carreiras e de capacitação empresarial, e tem a área que é a área de inovação e pesquisa. Inovação focando também no que a gente está chamando hoje de transformação digital. Então, vou por partes, tá? Como diz... Como dizia Jack o Estripador. O Estripador. Então, vamos por parte. A questão, o IEL é a única instituição que eu conheço que ela cuida da educação do trabalhador e do gestor, principalmente, dos gestores e líderes empresariais. Por quê? Porque a gente tem soluções de curto prazo que são feitas, são os cursos de curta duração, tá? Que eles podem ser feitos sob demanda, ou as empresas podem se matricular em cursos que a gente oferece já do nosso portfólio. A gente tem, primeiro já começa com a questão do estágio, quando você está na graduação, a gente já tem, nós já somos instituição intermediadora de estágio, ponto 1. Quando você termina, se gradua, terminou seu estágio,
Lembrando que o estágio é uma ponte entre o conhecimento gerado nas instituições de ensino e a empresa. Então, a gente já está agregando a essa empresa conceitos e valores que estão sendo modernos e repassados imediatamente para as empresas. Então, ponto 1. Oi. Só uma parte desse ponto, antes de passarmos para outro. Essa questão do estágio é algo muito difícil de ser viabilizado na maioria dos casos, quando não se tem um direcionamento, um assessoramento nesse sentido? Olha, o problema do estágio... sai da universidade ou sai de um curso técnico, ele não tem a garantia de um estágio imediato, não é? Em geral. Não, o estágio, a lei de estágio, ela prevê que o estagiário, ele só pode entrar como estagiário se ele tiver vínculo com alguma instituição de ensino. Aí ele, dentro desse vínculo, tanto nos cursos profissionais, como até mesmo no ensino médio, e assim como na graduação, eles podem, sim, ser direcionados para estágios. Como é que funciona aqui no IEL? Nós temos um banco de empresas que nos disponibilizam as vagas e nós, a partir do nosso banco de estágios que nós temos, que é o Sistema Nacional de Estágio, o SNE, a gente seleciona e encaminha pelo menos 3 estagiários para cada vaga que a empresa pede. Certo? Vocês têm parceria com o programa Jovem Aprendiz do Soprobem? Sim, o Jovem Aprendiz, nós tratamos o Jovem Aprendiz aqui, principalmente nas áreas de gestão, como logística, administração, nós temos os programas. É um programa que tem tido um êxito fantástico aqui no IEL e a gente prepara o aprendiz. Um dia ele vem para a preparação e nos outros 4 dias eles estão na empresa praticando aquela função que ele está aprendendo para desenvolvê-la. Então, a gente tem o Jovem Aprendiz, a gente tem o estágio, a gente tem as capacitações de curta duração que eu te falei, a gente tem os MBAs e a gente tem, inclusive, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria e o IEL, Núcleo Central, a gente tem, inclusive, capacitações internacionais, né? Que cursos específicos exigem essas capacitações que são ofertadas? Em geral? Geralmente a gente tem focado muito as capacitações da gente nessa área de mudança de paradigma, que é essa mudança da Revolução Industrial, da terceira Revolução Industrial para a quarta Revolução Industrial, né, carregada nos processos automatizados, na robotização, na inteligência artificial, enfim, essa parte mais automatizada mesmo da produção. Então, no nosso caso, a gente tem geralmente encaminhado alunos para instituições internacionais e, nesse momento especificamente, a gente está conseguindo, nós estamos como se diz, em tratativas para ver se a gente consegue fazer esses módulos de forma virtual, porque o cenário mundial de você estar inclusive dos se transportando para lá e para cá. De entrar em outros países. Exatamente. Né? São restrições. O Brasil está nessa condição, não é? Restrições de visto, restrição financeira, restrição até, né, psicológica mesmo. Das pessoas. Impostas pela falta da saúde mental, né? Exatamente. É isso mesmo. A gente fica nesse cenário buscando se reinventar para andar adiante. Pois bem, vamos chamar agora nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Já já a gente está de volta. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu.
Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a Eliana Sá, gerente de inovação e pesquisa do IEL, o Instituto Evaldo Lodge. Nosso assunto, inovação e a inserção de talentos nas empresas, digamos assim. Eliana, o IEL foi criado em 1970, né? E de lá num período duro do ponto de vista das liberdades democráticas, né? E hoje pode-se dizer que o Instituto ele está adequado à democracia que foi, digamos assim, conquistada no país para, digamos, dinamizar, não é, o conhecimento através dessas áreas de gestão e de desenvolvimento de sistemas? Olha, Gorete, as instituições que compõem o sistema Federação das Indústrias e o IEL, particularmente a instituição que eu represento aqui, nós temos tido oportunidades fantásticas de nos parcerizar com todas essas instituições de conhecimento. Nós temos grandes projetos desenvolvidos com a UFAL, somos parceiros da UNEAL, somos parceiros da UNIT, enfim, de todas essas SESMAC, né, de todas essas instituições que podem agregar valor ao nosso produto, ao produto gerado em Alagoas. A ideia é justamente fazer com que essas instituições tragam soluções que são gargalos para a indústria, tá? E nesse sentido, a gente tem conseguido desenvolver parcerias com todos os atores do sistema de inovação que a gente chama, tá? Que são aquelas tantas instituições públicas ou governamentais que apoiam o desenvolvimento da indústria, né? Inclusive mostrando e orientando caminhos de políticas setoriais que possam promover essa transformação e essa caminhada rumo ao desenvolvimento. Então, a gente tem tido muita felicidade com todos os parceiros que a gente consegue envolver nos projetos. Pois é, você falou em parcerias público-privadas, né? Nesse caso das parcerias públicas, é interessante que estados, municípios, a União beba na fonte desse conhecimento, seja público ou privado, para estabelecer políticas públicas adequadas à necessidade do país. E, nesse sentido, o Instituto cumpre esse papel? Olha, nós desenvolvemos aqui na área de pesquisa, nós somos a única fonte de dados primários do segmento industrial. Nós temos a pesquisa de indicadores de desenvolvimento, nós somos ponto focal das pesquisas nacionais de sondagem industrial, de sondagem da construção civil. Então, a gente tem um convênio com a Universidade Federal que nos permite ter os melhores consultores que a gente poderia dentro dessa área de pesquisa e de geração de dados, e não só de dados, porque você, da posse dos dados brutos, você não faz muita coisa, mas a gente tem agregado aos dados que a gente levanta, análises, né, que a gente tem gerado inteligência, e esses dados que a gente produz, eles têm orientado governos e municípios nas suas políticas, no direcionamento das suas políticas, né, que a gente diz que eles, a partir das informações que a gente produz, eles podem orientar setores que precisam de mais apoio, de menos apoio, setores que são mais promissores, menos promissores, o que é que está faltando para a gente desenvolver tais e tais setores. Então, a ideia que a gente tem nessa área de pesquisa, particularmente, é essa, oferecer à sociedade toda a informação que eles necessitam para que a gente possa gerar o desenvolvimento. Lembrando que aqui, quando eu falo em desenvolvimento econômico, eu estou englobando o desenvolvimento como um todo, né? Porque você sabe que empresas geram trabalho, né? E o trabalho vai, de uma certa forma, induzir esse desenvolvimento social, melhorar indicadores sociais, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma atuação na educação através de SES e SENAI, e sempre de olho
na questão de sustentabilidade, né? Divulgando, pregando e valorizando, tendo entre nossos valores essa questão da sustentabilidade, do ambiental e também do econômico e social. Pois é, a indústria eu considero a vitrine da economia, não é? Seja ela formatada fisicamente ou não, né? Porque estamos na era remota e os trabalhos são feitos de qualquer lugar, né? Mas nesse sentido, percebe-se que essa parceria ela pode contribuir, claro, para a efetivação também de políticas públicas quando o poder público bebe na fonte desse conhecimento, né? E nesse sentido, você acredita que o trabalho do IEI proporciona isso, que o poder público, nas 3 instâncias em que coloquei, desperta para beber nessa fonte? Para a gestão, digamos assim, para otimizar já as suas especificidades, seja na gestão, seja nos resultados? Vamos lá, a gente tem alguns projetos que são projetos estratégicos, e esses projetos que são de interesse da sociedade em geral, nós temos sim conseguido fazer essas parcerias, tá? E nesse caso, a gente tem conseguido entrar em acordo com todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, para que a gente promova ações que sejam de interesse das instituições e principalmente do segmento empresarial, com reflexos na sociedade como um todo. Então, isso aí, a gente, graças a Deus, Alagoas ela é de um destaque nacional, é pioneira e é um destaque. Eu participei, o IEL participou e eu coordenei pelo IEL há algum tempo atrás um projeto chamado Sistemas Regionais de Inovação. E o nosso desafio era responder o que é que nós, Alagoas, estamos fazendo num projeto com 4 estados, era um projeto piloto que foi financiado pelo BID, inclusive, que tinha Santa Catarina, que é caso de sucesso em inovação. Tínhamos Minas Gerais, que era outro estado com uma pegada de inovação muito forte. Tínhamos a Paraíba, que ele não tem uma grande notoriedade de inovação nacional como os outros 2, porém ele tem um tradicional parque de universidades, de conhecimento e tecnológico, inclusive, que é bem tradicional, tá? E a gente tinha Alagoas, que foi convidada para participar desse projeto. E aí eu lhe digo, nós fomos destaque não só pelas ações que fizemos, mas também pela qualidade da nossa governança. Nós éramos, possivelmente, o único estado que tinha 20 instituições que faziam parte desse projeto. Enquanto muitas vezes a gente vê que tem estado que não quer convidar uma instituição ou que tem políticas contrárias com outra instituição, a Alagoas ela sempre foi, vamos dizer assim, vanguarda, chamou a atenção, né? Em vários projetos. Vanguarda nessa questão dessa governança. Então, a gente tem um ecossistema muito propício, Gorete, para desenvolvimento de projetos pioneiros, de projetos inovadores, né? Nós estamos agora, veja bem, o IEL ele ganhou 2 editais importantes, que um é o edital do Núcleo de Agentes de Gestão de Inovação, chama NAGE Digital, onde nós temos uma metodologia própria de gestão da inovação que a gente implanta nas empresas, e agora a gente está pegando essa metodologia própria do IEL e inserindo algumas ferramentas que canalize para proporcionar às empresas esse passinho a mais que é ir para o mundo digital. Lembrando, quando a gente fala em transformação digital, a gente não está falando nem em digitização dos documentos, nem em digitalização, que é você proporcionar tecnologia propriamente, mas a gente está falando principalmente em mudança de mindset, em mudança de cabeça, de modelo mental. Transformação digital requer digitalmente, né? Pensar digitalmente. Não só fazer, mas tem que pensar digitalmente. Isso, e uma coisa, viu, Gorete, que a gente precisa colocar na cabeça das pessoas é que
não é a gente que vai ficar refém da tecnologia. A tecnologia tem que vir para nos ajudar, facilitar nosso trabalho, dar mais eficiência, mais rapidez, enfim. Então, quando as pessoas entenderem que a tecnologia é aliada, é parceira, é amigo, a gente vai conseguir deslanchar esse processo. Mas há muita resistência, não há? Quando se estabelece um sistema integrado como esse, as pessoas geralmente, e independentemente de idade, né? Já vi resistência de pessoas jovens também. Jovens, sim. Temos de tudo. Por isso que na nossa metodologia para a transformação digital, uma das coisas que a gente precisa trabalhar é a transparência da comunicação, da informação, de forma a deixar as pessoas que estão envolvidas nesse processo não amedrontadas ou sem saber o que vai acontecer com o posto de trabalho dela quando a tecnologia tal foi implantada na empresa. Né? A gente tem que dizer a ela, contar o plano todo, dar transparência às coisas que estão acontecendo, de forma que cada um saiba exatamente qual é o seu papel, onde queremos chegar, né? E como fazer para contribuir com isso da melhor forma possível. Há muito constrangimento também, né? As pessoas se sentem meio inseguras no ambiente das corporações de admitir que não sabem. Então, quando você fala na transparência, é que ela vai ajudar no sentido de expressar o nível do conhecimento que o funcionário teria para se desenvolver digitalmente. Agora, tudo tem a ver com educação, não, Eliana? É básico nesse princípio. Tudo tem a ver com educação, mas tem a ver também com o modelo mental. Porque as pessoas precisam entender que nós mudamos de paradigma e que hoje, mais do que nunca, a educação ela é contínua. Não é porque você acabou sua graduação, sua especialização, seu mestrado, que você vai parar de aprender. A aprendizagem ela é um processo contínuo. E, para isso, tanto o IEL como as empresas que nos contratam têm condições de fornecer o caminho para que essas pessoas sejam capacitadas e se insiram adequadamente nesse novo paradigma. Ou seja, a empresa, nesse sistema, que queira se manter com a perspectiva de sucesso, de vencer esses desafios que estão sendo colocados aí, ela tem que atentar para a necessidade de promover essa formação continuada também para os seus colaboradores, não é? Sim, é fundamental. Hoje a gente convive com várias gerações dentro da empresa, né? Então, tem as gerações que a gente tem os nativos digitais, que é esse pessoal nascido de 80, 90 para cá, tem o pessoal mais antigo, que quando nasceu ainda não existia smartphone, não existia, às vezes, nem computador. Então, a gente tem, principalmente, que ter a sensibilização de entender que eles têm necessidades diferentes e que a gente vai precisar estar junto dessas pessoas para poder promover essas ações de dar a eles acesso a essas tecnologias. É uma questão importante. Por outro lado, as pessoas também têm que estar abertas, porque isso é empregabilidade. Quanto mais você se adequar às novas ferramentas, mais fácil você ser inserido no mercado de trabalho. E aí, viu, Gorete, uma opinião agora pessoal minha, nesse momento, mais do que nunca, nesse momento de transição, os RHs, os departamentos de gestão de pessoas, de recursos humanos, gestão de talentos, como queira chamar, eles são fundamentais e com uma posição extremamente estratégica, que é de identificar talentos, qualificar talentos, né? Atrair talentos, enfim, cada vez mais as empresas precisam prestigiar essa área de RH como uma área estratégica. Pois bem, investir num colaborador que tem essas características significa investir também na empresa. Olha, nós vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Já, Frente a Frente está de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular.
Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Eliana Sá, gerente de inovação e pesquisa do IEL, Instituto Evaldo Lodge. E o nosso assunto, a inovação e a inserção de talentos nas empresas que garantem uma boa performance do sistema, né, da indústria, aqui em Alagoas. Eu gostaria de dizer o seguinte, uma empresa, uma startup alagoana, ganhou digamos assim, teve um projeto aprovado no programa Inove Ativa Brasil. O que significa essa novidade para o setor, como também o fato de 400 empresas terem sido aprovadas, né, no Inove Ativa Brasil, e dentre essas 400, 10 são de Alagoas. O que isso quer dizer na prática? Gorete, para nós do IEL pessoalmente, quer dizer que isso é uma aprovação do trabalho que a gente vem realizando aqui dentro. Mas eu fico muito feliz, por quê? Porque a Gestão Software, que é essa startup que foi aprovada no Inovativa, ela é nossa cliente. Nós começamos com essa empresa desde desenhar o modelo do negócio deles, né? Até enquanto nós estávamos nesse processo, e ainda estamos nesse processo de dar consultoria para eles, apareceu esse edital do Inovativa. Tá? O Inovativa, ele é um programa que ele é feito no âmbito do Ministério da Economia e tem o Sebrae Nacional como parceiro. Eles fazem 2 chamadas, vamos dizer assim, durante o ano. Uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Nesse primeiro semestre, eles tiveram, eles poderiam aprovar até as 400 empresas, como vocês disse, como você falou, mas das mais de 1.000 empresas que mandaram, que atenderam ao chamamento, foram classificadas apenas 386 empresas. Eles não colocam por ordem de quem pontuou mais ou pontuou menos, de classificação. Eles simplesmente dizem as que foram aprovadas. Em todo o Brasil, 386, em Alagoas, 10. Das 10, a Gestão Software está no meio dessas 10. Ela é uma empresa que ela propõe uma solução inovadora para a área de aposentadoria, previdência. Serviços previdenciários. Exatamente. Qual é o plus que ela tem lá? Ela tem, nessa empresa, o que a gente tem de valor, de agregação de valor, é a precisão dos cálculos, sabe? As bases que puxa e os dados que entregam para o cliente. E nesse sentido, a Eliane, que é vamos dizer assim, a empresária que está à frente dessa empresa, ela foi em todo o Brasil, imagine, dentro das 386 aprovadas, apenas 5 focaram nessa área jurídica. Então, assim, para a gente e também para a Gestão Software é um motivo de muito orgulho, e nesse edital do Inovativa, eles vão ser acelerados, não é? Para usar um jargão que é muito assim do nosso meio de inovação e tecnologia. O que seria isso? Eles vão ter, primeira questão do networking, eles vão conviver com empresários que são startupeiros, né, donos de startups, e vão conviver com investidores, são pessoas que conseguem identificar num evento como esse, num edital como esse, aquelas empresas que vão dizer assim, ter mais sucesso e investem, bancam o desenvolvimento dessas empresas e dessas ideias, até elas conseguirem crescer mesmo. Então, além disso, elas vão ter muitas capacitações e mentorias com pessoas especializadas para
fortalecer, robustecer o modelo de negócio, a forma de gerar receita, enfim, é uma oportunidade muito interessante. Por quê? Porque a startup Gestão Software, está iniciando, né? Então, Mas tem ela um está grande desenvolvendo potencial de crescimento, né? Já a partir... muito potencial. Muito potencial. Você imagine, você sabe que a gente tem uma formação enorme de pessoas na área jurídica, de advogados, né? Temos inúmeros escritórios e uma boa parte deles se dedica justamente a essa área. Então, você tem aí um mercado enorme para atender com uma solução rápida e eficiente para os clientes que estão pensando em se aposentar, que estão pensando em ver aí qual é a melhor hora, quais são as possibilidades, qual é o melhor modelo para eles conseguirem atingir uma aposentadoria maior possível. Esse é o foco. Pois é, e que outras áreas a gente poderia destacar no crescimento e na inovação que essas empresas representam? Olha, nós temos, como eu lhe disse, a gente tem um projeto agora que é numa parceria, foi um chamamento também, um edital da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, onde nós fomos um dos 8 projetos aprovados, e esse projeto, ele busca trazer transformação digital para o segmento da construção, né? Lembrando que o segmento da construção ele tem um impacto social fortíssimo, que é a quantidade de empregos que ele gera, e, por outro lado, ele tem uma fragilidade que é a dependência forte de políticas públicas, né? Porque quando a gente fala em construção, a gente fala em políticas habitacionais, a gente fala em infraestrutura de estrada, de porto, a tristeza tudo. é saber que o projeto Minha Casa Minha Vida está estagnado, né? Lamentavelmente, porque foi um período de, digamos assim, de distribuição de renda para todos os setores da pirâmide social, né? Desde quem está lá embaixo, na base dessa pirâmide, até os grandes empresários nacionais, né? Sim, todas essas políticas que envolvem esse lado social, elas são extremamente relevantes e, no caso específico desse projeto, ele gerou um período de boom da construção, né? Inclusive, isso é muito refletido na quantidade de pessoas que começaram a ingressar nas engenharias, que a gente tinha mais ou menos um apagão de engenheiros no Brasil. E nesse período teve muita gente se encaminhando para as engenharias. Como a engenharia, a construção civil, ela é muito cíclica, a minha grande inquietude é o que esses engenheiros fazem no período que esse ciclo das construções eles estão mais baixos, né? Que eu acho até que é isso que, de uma certa forma, pode Como se fosse uma desanimar as pessoas. entre-safra, né? Como se fosse uma entre-safra. Funcionamento de uma entre-safra. Então, veja só, eu acho que nós temos aqui o setor da construção civil, que a gente tem focado algumas ações na transformação digital para esse setor. Nós temos o próprio químico plástico, é uma cadeia que... Produtiva, fantástica. Mas é uma cadeia produtiva que gerou muito emprego e renda aqui no Estado, responsável por ICMS, que no final se converte em políticas públicas, em bem-estar para a sociedade. Nós temos a questão da biotecnologia, que muito focada na produção de alimentos, é agregar tecnologia ao processo produtivo nessa área de alimentos, é importante, é forte, né? E nós temos um setor muito promissor, que eu acredito que ele é também muito carregado de tecnologia, que é o setor das energias renováveis, né? Energia solar hoje está bombando, a gente tem muitas empresas de energia solar, nós temos hoje um sindicato de energia, aqui mesmo em Alagoas, a própria biomassa. Até porque o clima favorece, né? Exatamente, nós temos um estado territorialmente pequeno, mas que a gente tem sol praticamente o ano todo, né? Se bem que a gente tem essa temperatura, o clima mundial está mudando muito. E uma alternativa diante de um monopólio da concessão de energia, né, que não, para o consumidor, é terrível, né? Você não tem concorrência como tem na telefonia celular, por exemplo. Então, buscar essas alternativas no campo da energia, eu acredito que é a solução do problema. E me surpreende que Alagoas,
tenha essa necessidade e atestada já, né? Mas que ainda é pouco diante do que se poderia ter de energia alternativa no estado, né? Sim, é verdade. A gente não tinha noção de que já tinham tantas empresas até o momento que a gente começou a pesquisar o setor, né? Então, hoje a gente já consegue ver Arapiraca com investimentos, as fábricas já tentando modificar sua matriz energética. E a gente está tratando esse setor, Gorete, aqui dentro, no âmbito do sistema e no âmbito do IEL, como tendência, como promissor e como portador de futuro. A gente acredita que energias alternativas, até, por exemplo, a questão da biomassa, com a questão do eucalipto, construir florestas artificiais e usar também como biomassa, tudo isso são tendências que a gente considera irreversível e que precisa apoiar para promover sempre o nosso foco, que é o desenvolvimento do Estado e o bem-estar da população. O mais importante é que o desenvolvimento dessas tecnologias, ela tem o viés da sustentabilidade, não é? Porque a gente não pode fazer o que a gente tem digamos assim, de energia natural, ela se perder na falta da sustentabilidade. Exatamente, esse é um foco importante e eu gosto muito de um termo chamado bom senso, né? A gente nem pode ser xiita, tem que analisar as coisas de forma a não comprometer o futuro do planeta, o futuro do país e de forma também a gente promover o desenvolvimento econômico. Tem que fazer um equilíbrio nessa balança. O bom senso é fundamental para isso e estudos sérios que devam, vamos dizer assim, embasar as decisões precisam ser feitos. Até porque o mundo não termina na nossa geração, não é, Eliana? De jeito nenhum. Eu tenho filha, quero que elas, né, quero ter netos também e quero que eles vivam, se possível, melhor do que a gente. Pois é. Nós temos, Gorete, exato. Pois é. Bem, estamos caminhando para o minuto final da nossa entrevista, infelizmente, e eu gostaria que você, se for da sua intenção, fazer aí um apanhado do que a gente discutiu nas suas considerações finais. Olha, Gorete, eu queria super agradecer essa oportunidade. Para nós do IEL é uma honra estar aqui conversando com você no Frente a Frente, né? Muito bem acolhidos pela sua equipe toda. E eu queria dizer o seguinte, empresários, nós temos aqui no IEL hoje uma série de consultorias em gestão da inovação, consultoria em processos e institutos de administração, que é o Lean Office, consultorias em elaboração de projetos para captação de recursos para a inovação, consultorias em transformação digital, e nós estamos aqui abertos para apoiá-los nesse processo de desenvolvimento da empresa e, portanto, aguardamos vocês aqui, agradecemos essa oportunidade. A mensagem que eu quero deixar é que nós somos uma instituição que, através da capacitação em gestão, do acompanhamento do desenvolvimento de carreiras e da inovação e da pesquisa, a gente procura ajudar o segmento produtivo a se desenvolver e a produzir esse desenvolvimento sustentável, baseado nos pilares da sustentabilidade. Pois bem, obrigada mais uma vez, Eliana Sá, e até uma próxima oportunidade, quem sabe, né? Alguma inovação que tenhamos a condição de debater aqui essas questões. Obrigada e até lá. Obrigada, à disposição. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo Frente a Frente.